Contrato assinado, o Fluminense tem reforço para a Copa do Mundo de Clubes. Além disso, 2 negócios fechados foram oficializados ao longo dessa manhã. Surgiu o nome de mais um atacante que o Fluminense estaria interessado para se reforçar no mercado e muito mais debatido aqui nesse vídeo. Então, desde já, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para não perder nada. Depois da vinheta, a gente vai falar muito do Flusão. Falta muito pouco para rolar o anúncio oficial por parte do Fluminense, mas de fato o Jefferson Soteldo é reforço tricolor para o restante da temporada. O Marcelo Neves, lá do GE, trouxe pra gente a informação de que inclusive o contrato já tá assinado, beleza? E o Fluminense tá nos trâmites finais ali, esperando a documentação da CBF chegar para poder fazer o anúncio oficial do venezuelano. No vídeo que postamos hoje cedo, eu falei, né, que o Soteldo joga hoje à noite contra o Uruguai, às 8 da noite em Montevidéu, e depois vai direto lá para os Estados Unidos, onde vai encontrar a delegação tricolor, que está lá em Colômbia, para começar essa preparação por parte dele. O Fluminense já começou para a Copa do Mundo de Clubes, faltam apenas 7 dias para a estreia tricolor no torneio contra o Borussia Dortmund. E aí vale lembrar, tá? Já saiu, inclusive, no BID a rescisão de contrato do Soteldo com o Santos. Então isso confirma muito essa informação do Marcelo Neves, inclusive, né? Já saiu a rescisão lá, não tá ainda no BID o contrato do Soteldo com o Fluminense, também confirmando a informação do Marcelo Neves, que falou que ainda não está oficializado com a CBF, que está esperando os documentos, mas a gente deu uma olhadinha no Bira da Ferj e o nome do Soteldo já tá lá, tá? É o BID, só que da Ferj. O nome do Soteldo, no momento que eu gravo esse vídeo, já tá lá, só que ele consta como pendente, ou seja, falta ainda as últimas documentações para que o negócio seja oficializado, mas será ainda nessa terça-feira, ainda nesse dia 10 de junho, e a tendência é que ele consiga tranquilamente ser inscrito na Copa do Mundo de Clubes. Vai ser mais uma opção para o Renato Gaúcho ali no torneio. E além do Soteldo, que a gente já pode confirmar que está fechado com o Fluminense, o tricolor continua monitorando o mercado, continua em busca de opções. Muito provavelmente, para a Copa do Mundo de Clubes, vai ser só o venezuelano mesmo, não vai ter tempo hábil do Fluminense trazer mais ninguém. Mas o nosso amigo Thiago Ferreira, do canal Hora do Flu, traz informação de outro atacante que o Fluminense está monitorando nesse mercado da bola e tem interesse em contratar. Se trata do Ângelo Gabriel, lembra dele? Ele foi formado pelo Santos, foi vendido ao Chelsea em 2023 e em setembro de 2024 foi comprado pelo Al Nassr da Arábia Saudita, que é o time do Cristiano Ronaldo. Ele é um jogador de 20 anos, tem contrato longo lá na Arábia Saudita, né, até meados de 2029, perdão. E por que ele estaria sendo monitorado pelo Fluminense? Já que ele acabou de ser contratado, o time saudita acabou de gastar uma grana nele. O Thiago traz pra gente que a situação é a seguinte: o Ângelo ocupa uma das vagas sub-21 para estrangeiros. O regulamento do Campeonato Saudita diz que você pode ter 2 jogadores estrangeiros abaixo de 21 anos. É o Ângelo e o Wesley, que foi do Corinthians. E aí, com isso, tem essa vaga que está ocupada por ele, só que o Al Nassr quer, com a renovação de contrato do Cristiano Ronaldo, que está bem encaminhado, fazer uma grande reformulação no elenco. O Cristiano Ronaldo teria pedido para que o elenco fosse reforçado, para que eles botassem mais jogadores de qualidade lá para jogar ao redor dele. E com isso, tem a possibilidade de rolar essa reformulação e já estão negociando com 2 jogadores sub-21 que ocupariam essa vaga. Um deles é o Garnacho, do Manchester United, né? Ocuparia essa vaga que hoje é do Ângelo. E com isso, ele ficaria livre ali no mercado para assinar, talvez muito provavelmente por empréstimo com uma outra equipe, né? O Thiago até fala isso, que a ideia, nesse princípio, o Fluminense está monitorando a situação, não fez uma proposta oficial ainda, mas que caso o Ângelo seja, né, dispensado, entre aspas, porque o Al Nassr não vai perder o dinheiro, né, mas vai ser colocado ali numa lista de empréstimo, por exemplo, o Fluminense investiria justamente nesse empréstimo com opção de compra para trazer o jovem jogador. O Ângelo, repito, tem 20 anos apenas, já tem experiência no exterior, né? Jogou no Chelsea, esteve por empréstimo no Estrasburgo da França, agora está lá no Al Nassr. Então, apesar de ser um jogador muito jovem, é um jogador já com experiência para chegar no momento, né? Já chegar e de imediato agregar no elenco tricolor, mas seria uma contratação para outra janela, né? Janelas depois do Mundial. A gente sabe que naturalmente a ordem natural das coisas é a janela de transferência do meio do ano, em julho. Só que por conta do Mundial de Clubes, a FIFA fez a janela especial de 2 de junho a 10 de junho para os clubes poderem inscrever jogadores visando o torneio que para o Fluminense começa daqui a 7 dias. Eu tenho aqui algumas outras informações adicionais para trazer sobre o Ângelo. O Fluminense teria, né, de acordo com o próprio Thiago, um grande trunfo para convencer o jogador a fechar com o Flu, que é o Thiago Silva, né? Aliás, o Thiago Silva, todo jogador que já passou por um clube com que o Thiago Silva estava, tem boa relação com ele, né? Impressionante. Todo mundo gosta muito do Thiago Silva, isso acho que ilustra muito bem a liderança, a força que esse cara tem, não só dentro de campo, isso aí eu acho que dispensa comentários, mas fora dele também.
O Ângelo foi para o Chelsea, né? Foi contratado pelo Chelsea, teve um tempo ali de convívio com o Thiago Silva. O Thiago Silva foi uma peça muito importante para a adaptação dele na Inglaterra, então é um cara que o Ângelo gosta bastante. Isso poderia pesar a favor caso o Fluminense de fato invista nessa contratação. Eu tenho aqui os números do Ângelo na temporada, né? Lá com a camisa do Al Nassr, tá? Levantei esses números lá no portal SofaScore. Você pode baixar o aplicativo gratuitamente no comentário fixado desse vídeo aqui para ter acesso às estatísticas do Ângelo, de todos os outros jogadores do futebol mundial, além de acompanhar as partidas em tempo real. Então corre no comentário fixado, clica no link lá e baixa o aplicativo. Nessa temporada, o Ângelo fez pela Champions League Asiática 11 jogos com a camisa do Al Nassr, sendo 8 como titular. Foi 1 gol e 3 assistências. Já no Sauditão, né, no Campeonato Nacional da Arábia Saudita, ele fez 24 jogos, sendo 14 deles como titular, também apenas 1 gol, mas já deu 5 assistências. Então não é um cara muito artilheiro, é um ponta-direita, né? Não tem feito muitos gols lá na Arábia, mas tem distribuído assistências, né? 8 assistências aí distribuídas ao longo da temporada. Seria um cara ali pra, não vou dizer brigar pela posição do John Arias, porque eu acho que é muita crueldade falar para qualquer jogador, né, que ele vai brigar pela posição do John Arias. Porque o John Arias é titular absoluto no Fluminense. Tem um cara que é absoluto hoje no Fluminense, esse cara é o John Arias. Mas é um jogador que faz aquela função ali, né, de lado direito de campo, e aí vai dar opções pro Renato, né? O Renato pode botar o Arias por dentro, o Arias pela esquerda, o Ângelo pode jogar, no caso do Arias, por exemplo, tá numa data FIFA com a Colômbia, não poder jogar, e o Ângelo entra naquela posição. Enfim, isso aí é uma dor de cabeça pro treinador, né? O importante é que a diretoria consiga, o que eu acho que até agora não tá conseguindo, com o Soteldo já melhora, mas não conseguiu no começo do ano, montar um elenco que dê opções de qualidade pro treinador, sobretudo do meio pra frente. E aí, se o Fluminense consegue efetuar a contratação do Ângelo, já melhora muito, né? Você tem o Soteldo de um lado, aí tem o Keno quando está disponível, né? Tem o Serna também, do outro lado você tem o John Arias, tem o próprio Riquelme Felipe, né? Que é um jovem jogador que está aos poucos tentando ganhar espaço no profissional tricolor. Teria o Ângelo também, eu acho que seria uma grande contratação do Fluminense. Vamos torcer, né, pelo desenrolar dessa história aí, para que o Ângelo seja, assim, reforço do Flusão. Quero trazer uma rápida atualização de Xerém aqui para vocês. No vídeo de mais cedo a gente falou sobre a relação dos jogadores do Fluminense para o jogo de hoje no Sub-17 contra o Corinthians lá em Guarulhos, e eu citei que o goleiro Eduardo estava desfalcando o time tricolor, né, não iria jogar essa partida, ele que foi o grande destaque da vitória por 1-0 contra o São Paulo. A gente conseguiu apurar a informação de que ele saiu sentindo um pouco de dores daquela partida ali, em que ele foi o grande destaque, do joelho que ele já tinha operado, né? Eu comentei já aqui ao longo dos últimos dias, quando falei principalmente desse jogo, né, que o Eduardo tinha sido o grande destaque, era um cara que está voltando de lesão, né? Ele teve uma lesão bem grave ali no ano passado, foi justamente no joelho que ele operou e tudo mais, está retornando aos poucos essa lesão, saiu sentindo um pouco de dor dessa partida contra o São Paulo, por isso vai ficar de fora desse jogo de hoje contra o Corinthians, mas não é nada muito grave não, tá? Não deve ficar muito tempo fora, a estimativa é de 2, 3 jogos fora nessa partida do Fluminense do Sub-17, então não joga na tarde de hoje. Outro jogador, outra atualização que a gente tem para trazer é sobre o atacante Kelvin, esse aí já do Sub-20. Ele voltou a participar de atividades no campo depois do edema que ele sofreu, né? Ele teve um edema ósseo ali e tudo mais, ficou um tempo de fora, e agora ele voltou aos poucos a fazer essas atividades no campo, né? Tá fazendo aquele período de transição que se chama, para poder retornar e ser mais uma opção ali para a equipe sub-20 tricolor, que sofre, né, com uma escassez de centroavante. A gente falou também no vídeo de mais cedo sobre a Copa Mitad do Mundo, né? Quem tá jogando de 9, tudo bem que ele é um torneio sub-18, mas quem tem jogado de camisa 9 no sub-20 do Fluminense é o Arthur Henrique, tem até metido bastante gol, mas não é um centroavante de ofício, um jogador que geralmente atua mais pelos lados, tá cumprindo essa função aí, já que o Kelvin acabou se machucando, tá muito perto de retornar aí a ser uma opção para o técnico tricolor. Nessa terça-feira, 2 negócios foram confirmados. A gente falou no vídeo de mais cedo que o Remo estava muito próximo de anunciar a contratação por empréstimo do zagueiro Kaique Almeida, de 20 anos, estava atuando na equipe sub-20 tricolor, além do volante Freitas, de 22 anos, que estava ali na equipe sub-23 do Flu, que acabou sendo extinto e ficou um pouco sem espaço no elenco profissional. O Remo anunciou oficialmente nessa manhã a contratação desses 2 atletas por empréstimo. É uma ótima oportunidade para eles, né, que vão jogar uma Série B pelo Remo. O Remo começou até muito bem a Série B, chegou a liderar por muito tempo, nesse momento está ali em 5º lugar, mas vão jogar um torneio, né, de qualidade mais alta, claro, né, melhor do que jogar o Sub-20, melhor você jogar uma Série B. Você vai ganhar uma rodagem ali, se eles conseguirem ser titular, vai ser muito importante para o desenvolvimento da carreira deles, quem sabe não voltam mais fortes para o Fluminense lá na frente. Então toda a sorte do mundo, tanto para o Kaique Almeida quanto para o Freitas, jogadores do Flusão que estão reforçando o Remo lá do Pará por empréstimo até o final da temporada.
Vamos falar um pouquinho da Copa do Mundo de Clubes, né? Claro, a gente quer muito falar desse torneio, tá chegando a hora do Fluminense fazer a sua estreia, todo mundo quer ver o Fluminense jogando contra o Borussia Dortmund, contra os principais clubes do mundo, e a gente tem duas informações para trazer aqui para vocês. Tem uma do GE, um levantamento do porquê que o Fluminense vai ficar em Colômbia, né? Eu confesso para vocês que eu fiquei um pouco surpreso quando eu vi o anúncio de que o Fluminense ficaria em Colômbia, afinal a gente vai jogar em Nova York e Miami. Por que a gente vai ficar em Colômbia? Então o GE falou um pouquinho sobre esses motivos que levaram o Fluminense a escolher aquela sede, e também tem uma declaração do coordenador de preparação física do Fluminense falando sobre como o time chega fisicamente para esse torneio. A gente vai falar disso, só antes rapidinho, deixa eu aproveitar para dar uma moral para a galera tricolor sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando aquela moral. Todo vídeo eu convido você que está aí assistindo a comentar aqui embaixo, falar o seu nome, de onde você está nos acompanhando. A gente gosta muito de saber até onde nesse mundo gigantesco a Central alcança. A galera chega junto, deixa um comentário, sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Nesse vídeo eu vou mandar um abraço para o Lauro José, de Fortaleza, no Ceará, para o Carlos Alberto, de São Luís, do Maranhão, para o Evandro, de São Gonçalo, José Daniel, de Cachoeiro de Itapemirim, lá no Espírito Santo, e também para o Geraldo Machado, de São Sebastião, em São Paulo. Um abração para a galera tricolor ligadinha aqui na Central Fluminense, convite mais do que reforçado. Que a gente mande um abraço, um salve, cite o seu nome em algum vídeo, então comenta aqui embaixo, me fala o seu nome e de onde você está nos acompanhando. Vamos falar um pouquinho então da preparação tricolor para a Copa do Mundo de Clubes. A gente sabe, né, que o Fluminense, assim como todos os times brasileiros, vem sofrendo bastante com o calendário muito pesado que a gente tem no nosso futebol. O Renato Gaúcho já falou sobre isso várias vezes, também tem declarações, o Abel Ferreira fala desde sempre, tem declarações também do Roger Machado, hoje técnico nacional, reclamando disso, né? Então a questão física dos jogadores é sempre uma grande preocupação. Como é que o cara vai chegar inteiro para as partidas. E aí a Flu TV, né, a nova Flu TV, está fazendo alguns conteúdos muito bacanas por lá, trouxe uma entrevista com o Ricardo Henrique, que é o coordenador da preparação física tricolor, e ele fala sobre a questão física do Fluminense para o torneio, e ele cita inclusive uma possível vantagem que o Flu pode ter na competição. Se liga aí na declaração dele. Na verdade, a gente teve um período muito congestionado, né? Nós tivemos aí 17 jogos em 60 dias, né? Isso dá praticamente um jogo a cada 3 dias e meio, então um período muito congestionado, muito denso, né? E a gente deu essa uma semana de folga para os atletas para que eles pudessem se recuperarem, também mentalmente, para dar uma restabelecida, para ter um convívio familiar um pouco maior, já que nós iríamos ficar um período fora de casa, então nós pensamos muito nisso para dar esse período de pausa para eles de uma semana, e a gente entendeu que seria muito benéfico para todos nós e para eles também. Chegamos aqui na metade da temporada, nós estamos no 6º mês de competição, né? Isso, sem dúvida alguma, é uma boa vantagem, né? Porque eles encerraram agora esse período deles aí de competitivo, então a gente espera nos jogos poder performar, né? E trazer bons resultados para o Fluminense. Tá, então a declaração dele, né? Eu quero destacar duas coisas aqui que ele fala. Primeiro, né? Eu não tinha noção do quão alto era o número, né? Ele falou ali 17 jogos, 60 jogos em 60 dias. Isso aí dá, porra, ele fala, né? Um jogo a cada 3 dias e meio. É muita coisa mesmo, né? É um desgaste muito grande, porque não é só o jogo, né? Você tem o treino, tem as viagens e tudo mais. Então essa é uma questão muito pesada para os jogadores, não só do Fluminense, tá? Isso do futebol mundial, mas no brasileiro em específico a gente tem essa questão de calendário. Até a gente já tem comentado nas últimas semanas, desde que o Samir Chaldi foi eleito lá na CBF, ele vem prometendo algumas mudanças. Vamos ver se ele de fato vai cumprir, né? Falou até de mudança no calendário do campeonato estadual e tudo mais. Mas ele lembra muito bem, né? O Ricardo Henrique lembra muito bem a situação dos europeus. Aliás, não são os europeus, todo mundo que tem um calendário naquele formato meio de ano, né? Começa na metade da temporada, começa na metade de um ano, perdão, e termina no meio do ano seguinte. A gente tem um formato que eu sempre, na hora que eu vou falar, eu penso falar formato normal, mas é normal pra mim, né? Porque eu tô acostumado com isso desde que o mundo é mundo. Mas a gente começa a temporada em janeiro e termina em dezembro, né? Os caras começam ali em julho, agosto e terminam em maio, junho. Então eles vão chegar assim na verdade não chega a ser no final de temporada, é mais no começo de temporada, né? Esse torneio vai ser mais um começo de temporada para eles, mas com muito pouco tempo de férias, né? Muito pouco tempo de recuperação. E aí ele fala uma outra coisa aqui, além da questão física, né? Quando ele fala das folgas do elenco do Fluminense, além da questão física, ele faz questão de destacar uma outra parada, que muitas vezes a gente como torcedor, olhando de fora, subestima e não pensa muito, né? Mas é questão mental mesmo. O jogador vai passar um mês nos Estados Unidos, concentrado, disputando a competição, vai estar longe da família e tudo mais. Isso é uma coisa que pesa, né? Então a folga, ela às vezes é importante não só para a questão física, mas para a questão mental também. Então Ricardo Henrique, aí, o coordenador da preparação física do Fluminense, falando um pouquinho sobre como o Flusão vai estar preparado fisicamente para o torneio.
Agora, sobre a questão da sede em Colômbia, né? Como eu disse ali, eu fiquei muito surpreso quando eu falei, pô, Colômbia? Mas o Fluminense joga em Nova York, Miami, por que Colômbia? O GE foi atrás e descobriu por que o Fluminense escolheu essa sede, né? Tem alguns motivos primordiais para o Fluminense escolher esse lugar, tá? O que acontece? Tinha alguns lugares que o Fluminense visitou, fez um ranking ali, né, do favorito para o menos favorito, menos desejado, e acabou optando por essa sede em Colômbia, né, depois de uma conversa ali com a FIFA. O que acontece? Ideias principais para o Fluminense escolher. Exclusividade do espaço. O Fluminense não está dividindo aquele espaço ali com ninguém. O espaço é 100% do Fluminense ao longo da competição. E aí tem um outro fator, né? Como a universidade tem equipes femininas e masculinas, tem o dobro de instalações, né? O Fluminense estando de maneira exclusiva lá, tem o dobro de coisas para utilizar, o dobro de espaço para usar. Isso acabou pesando muito positivamente. O Fluminense está utilizando, né, nos treinos o campo do futebol feminino desse complexo esportivo. Eles estão sendo realizados num estádio chamado Eugene E. Stone III, né, The Third, se você quiser falar em inglês aí, que tem uma estrutura considerada de última geração e o gramado é híbrido, né, ou seja, tem uma parte sintética e uma parte de grama natural. Então o Fluminense tentando acelerar sua preparação nesse sentido. Mas outra coisa que também pesou e muito para o Fluminense escolher Colômbia foi a localização. Pois é, eu falei, né, que eu fiquei um pouco sem entender, mas faz sentido, né, porque eu não conheço geografia estadunidense. Mas Colômbia fica no mapa ali entre Nova York e Miami, ou seja, fica numa situação intermediária. A gente joga 2 jogos em Nova York e depois vai para Miami. Então, como o Fluminense vai fazer uma base fixa, para não ficar igual um nômade, né, se mudando ali pelos Estados Unidos, Colômbia ficou como um ponto estratégico. Dentro da própria cidade de Colômbia, o CT que o Fluminense está treinando fica a 5 minutos do hotel que os jogadores estão hospedados. Então também facilita muito isso na questão dos deslocamentos. E no caso de passar para a próxima fase, Colômbia também é muito estratégico. Por quê? A gente sabe que a maior probabilidade, né, vamos falar honestamente aqui entre nós, é que o Fluminense passe em segundo lugar no grupo. Caso passe em segundo, as oitavas de final vão ser em Charlotte. Charlotte é a 1 hora de ônibus de Colômbia, então é relativamente perto. Se passar em primeiro, vai para Atlanta, um pouquinho mais longe, mas ainda assim é perto, são 3 horas de viagem até Atlanta. Então, essa questão da localização, do ponto geográfico ali, foi o que pesou bastante, além da questão das instalações, da exclusividade, para o Fluminense escolher treinar e se preparar lá em Colômbia. Espero que dê sorte, espero que dê certo, o Fluminense faça uma grande participação nessa Copa do Mundo de Clubes. Torcedor Tricolor, essas eram as informações que eu queria trazer para você nesse vídeo aqui. Desde já agradeço a sua audiência, reforço o pedido para você deixar o like e convido você a deixar um comentário aqui embaixo. E aí, tá animado com o Soteldo no Fluminense? Então comenta aqui pra gente trocar aquela ideia. Combinado? Eu vou ficando por aqui, um abraço, saudações tricolores, tamo junto!